Professora Cristina, em relação ao preconceito, você ainda acha que existe preconceito em relação à religião de matriz africana? Se esse preconceito aumentou ou diminuiu, como é que ele está atualmente, na sua opinião? Olha, eu acho que o preconceito, ele ainda resiste. Lá no fundo das mentes, as pessoas ainda têm um preconceito, sim, contra a religião afro-brasileira, estereótipos criados, estigmas muito consolidados, que as pessoas ainda têm dentro de si. Mas, felizmente, a sociedade brasileira se democratiza. Duramente, lentamente, com resultado de muita luta, mas se democratiza, está se democratizando. Eu acho que todos esses avanços que a população negra consegue em outros níveis, com níveis universitários, em níveis de várias conquistas aí, acabam sendo positivos para se entender um pouco melhor o que é a religião afro-brasileira. Então, na medida em que, por exemplo, os conteúdos de elementos culturais africanos passam, por exemplo, a adentrar o currículo das escolas, isso é uma grande contribuição ao rompimento dos preconceitos. Porque tudo que a gente entende, a gente compreende, a gente tem menos preconceito. A gente passa a entender no seu contexto e, portanto, acaba rompendo os preconceitos. Então, acho que lentamente vai se gestando mudança, sim. Agora, a cabeça das pessoas é a última coisa a mudar. Por vezes a lei muda, por vezes os sistemas mudam, os currículos mudam e a cabeça da gente ainda não mudou, não muda. Então temos que fazer ainda esse trabalho, sim, no sentido de rompimento de preconceitos e estereótipos. Em relação à religião afro-brasileira hoje, o que, na tua opinião, mudou desde da época da tua pesquisa até hoje? O fato, como nós falamos anteriormente, dessas conquistas todas que a população negra logrou nesses últimos poucos anos para cá, 4, 5 anos para cá, repercutem sim positivamente no sentido de maior abertura. Tanto que tivemos aqui agora em Florianópolis, recentemente, um evento, a primeira semana das religiões afro-brasileiras na Câmara de Vereadores, um evento único. Porque eu acho que são poucas cidades que têm como evento no calendário oficial da cidade a Semana das Religiões Afro-Brasileiras. E estamos em Santa Catarina, o estado mais europeu do Brasil. Então acho que isso é uma grande conquista, um grande passo, né, ou, digamos assim, no rompimento desse estereótipo, outro estereótipo, estado mais europeu do Brasil, que também é um estereótipo, também é uma construção, né? E que também mostra que existe uma população de afro-brasileira, brasileira, exercendo a sua cultura, as suas práticas e fazendo valer a sua religiosidade e a sua vivência cultural também, aqui em Santa Catarina. Professora Cristina, o que mudou na sua personalidade em relação a você e em relação à religião afro-brasileira, a sua visão enquanto a religião após a pesquisa e ante a pesquisa? Olha, eu sempre fui uma admiradora da cultura afro-brasileira, sempre tive uma espécie de fascínio. Assim, me lembro quando eu tinha meus 16, 17 anos, eu fui à Bahia e fiquei encantada. Né? A gente visitava na época, como parte do roteiro turístico, a gente visitava os terreiros de candomblé, fazia parte do turismo. E já menina eu fiquei muito encantada, comprei livros, aqueles livros ainda bem principiantes, para entender a questão do candomblé e da religiosidade afro-brasileira. E muitos anos se passaram, então, na minha vida, eu sempre muito interessada nas questões afro-brasileiras, sempre fui interessada, e principalmente a questão musical, o samba, os ritmos afro-brasileiros. O que me surpreendeu na minha pesquisa aqui não foi tanto, não foi o primeiro contato que eu tive com a religiosidade afro-brasileira, não, mas foi o tamanho, a importância, a dimensão da rede dos terreiros, a rede do povo de santo aqui na Grande Florianópolis. Eu nunca imaginei que pudesse ser tão grande, tão importante, tão densa essa rede de terreiros, uma estimativa feita pela Seu Casque na época, de mais ou menos 1000 terreiros na Grande Florianópolis. Isso me surpreendeu, foi um impacto, porque além de própria, não visualizava isso.
era uma rede, como eu disse na minha tese de doutorado, uma rede invisível, porque eu mesma moro em morro e pouco havia detectado dessa presença da religião afro-brasileira com tanta força, ao descobrir que eu mesma, onde eu morava, havia 5 terreiros em volta de mim. E quase não se percebia, a não ser um leve som, leve, muito agradável som de batuque ao longe, né, que por vezes se confundia com o próprio samba. Então essa força, essa densidade, essa presença tão marcante foi a grande surpresa da minha pesquisa sobre religiões afro-brasileiras aqui na Grande Florianópolis. Quando tu iniciou a tua pesquisa, tu começou a ter contato com os orixás, com as entidades, houve assim alguma curiosidade tua de perguntar, eu sou filha de qual orixá, ou qual orixá, né, tem relação com qual arquétipo, né, de orixá tem relação comigo, e em si o orixá, qual orixá te chamava mais atenção, ou te chama, né? Então, a avó Ida, saudosa avó Ida, de Almas de Angola, me disse que eu teria uma filiação de Obaluayê, né? Obaluayê, com Oxum Apará, que seria uma descendência de Inhaçã, e Oxum também passaria pela descendência, né? Particularmente, quando Obaluayê aparece em qualquer terreiro, eu tenho um sentimento emocional muito diferente. O meu coração dispara, parece que os atabaques estão ressoando no próprio estômago, assim, no coração. Eu tenho uma emoção muito grande quando vejo o Obaluayê, que eu nunca consegui compreender muito bem. Eu sou um sentimento bem forte, né? E todas as vezes em que eu me defronto com estatuetas, com imagens, eu sou como que muito atraída por Obaluayê. Certamente temos uma ligação muito forte. Você falou anteriormente em relação às escolas de samba, né, ao morro. Como que você vê essa migração da religiosidade dos terreiros que estão saindo dos morros e vindo para o asfalto? Então, hoje na Grande Florianópolis nós temos terreiros, como a gente disse anteriormente, espalhados por toda a cidade. É uma rede enorme, invisível ainda, mas bastante poderosa no sentido social, no sentido religioso. Então nós temos terreiros nas áreas de morro e temos terreiros também em áreas, digamos, mais valorizadas do ponto de vista imobiliário, né? Ou seja, o que a gente pode dizer? Que hoje todas as classes sociais, elas participam dos rituais de Umbanda, Almas de Angola e do Candomblé. Originariamente foi a população negra, mais a população mais pobre, que enfrentou os primeiros desafios e corajosamente conseguiu implantar a religião afro-brasileira. Hoje as classes médias e elites também participam da religião, e isso tem um lado positivo na medida em que na diversificação social também que se rompem os preconceitos, que se pode avançar ainda mais na medida em que vários setores sociais, vários grupos étnicos participam ali dentro. Você tem as possibilidades muito maiores de afirmar a religiosidade. Então, eu vejo que é um grande avanço. Evidentemente que os religiosos próprios estão preocupados que esse crescimento da rede do Povo de Santo não seja um inchamento, ou seja, que não se mercantilize a religião, que não se deturpe os valores principais, os dogmas fundantes, que não haja uma deturpação, que esse crescimento não signifique deturpação, mas o crescimento em si, um crescimento com qualidade, com manutenção dos valores, com respeito aos dogmas religiosos, às tradições religiosas, é um crescimento positivo, sim. Bom, a gente agradece à professora Cristiana Tramonte pela entrevista concedida e esperamos que no futuro possamos fazer outras entrevistas buscando referenciais novas informações através do seu trabalho acadêmico. Então, eu quero agradecer também, especialmente, à Uniafro, de poder estar no programa Axé Uniafro aqui com vocês. Mais uma vez, agradecer a preciosa contribuição do Apolônio, que tão companheiro tem sido nessa minha caminhada de pesquisa. Agradecer também a Adriana, ao Fabian,
pela gentileza de estarem conosco nesse momento aqui, e também a TV Floripa pela vinculação do programa. Muito obrigada a todos. Mais uma vez agradecemos a professora Cristiana Tramonte por sua presença no nosso programa. O Axé Uniafro voltará na próxima semana com mais entrevistas e informações. É hora de cantar o que Zumbi ensinou.